Olá, está iniciando o programa Geração 50 Mais com os irmãos Queiroz. E hoje vamos conversar sobre mercado de trabalho, vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos. Isso, com a nossa convidada Georgia Volkmer. Já voltamos! Olá! Estamos iniciando o programa Geração 50 Mais e você pode assistir por todas as mídias digitais, todas as plataformas, no Facebook, no YouTube, no canal da NET, canal 24 ou 524 HD. E onde mais, Emanuel? Faltou alguma coisa? No Facebook. No Facebook, isso No mesmo. Facebook também, onde você pode participar ao vivo. Você pode mandar perguntas aqui para nós, para os nossos convidados, e a gente pode interagir com vocês, porque ao vivo e a RDC TV é um canal multiplataforma digital. Gente, hoje o assunto é mercado de trabalho, vagas de emprego. Como é que está esse mercado? Se fala muito recentemente, né, do desemprego no Brasil. São milhões e milhões de pessoas procurando uma colocação profissional. E isso afeta muitas famílias e afeta a economia do próprio país, né? Por isso que hoje a gente vai conversar com a Georgia Volkner, né, que é gerente de qualificação da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda de Porto Alegre. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui para tirar dúvidas, para conversar sobre esse tema e estamos muito felizes de ter conosco aqui, tá bom? Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Estamos aí, Emanuel. Sim, vamos para começar, né, com a nossa querida convidada Georgia Volkmer. Existe muita procura de pessoas com mais de 50 anos no Cine? Olha, existe sim, existe bastante procura. As pessoas, quando chegam mais ou menos 50 anos e ficam desempregadas, começa a dar assim, um desespero, assim, porque elas sabem que o mercado já não está mais tão aberto assim, né, para elas. Certo, mas aí, e as empresas, elas estão aceitando bem essa força de trabalho com 50 anos? Não, as empresas ainda não recebem bem. É uma pena, né? Deveriam, acho que a tendência agora, sabendo, né, que pela Previdência, a aposentadoria vai mais um pouco ainda, é que a sociedade, de forma geral, comece a aceitar mais, né? Essas pessoas, porque sabem que elas vão ficar mais tempo no mercado de trabalho, né? Precisam ficar até depois de 60, inclusive, 70 anos. É mais uma questão cultural, né? Tu sabe, Georgia, eu morei algum tempo no Japão, mais de 10 anos no Japão, e também morei junto com o Marius, né, com a nossa família, 1 ano nos Estados Unidos, e nós vimos o número de pessoas que tem todo aquele jeito biótipo, né, de serem aposentados, que trabalham em alguns empregos. Claro que lá nesses países existe uma flexibilização nas leis trabalhistas que não são como as nossas de CLT, né, mas eu acredito que a pessoa com mais de 50 anos, ela ainda tem muita experiência para dar para algumas corporações até, né? O que tu acha sobre essa questão do cultural nossa? Eu acho que as empresas poderiam com certeza aproveitar mais, porque normalmente uma pessoa com mais de 50 anos, especialmente as mulheres, né, também, elas já estão mais maduras, elas são mais responsáveis para assumir o mercado de trabalho. Elas faltam muito menos. Até muitas vezes porque quando tu é um pouco mais jovem, tu tem filho pequeno ainda, né? Sim. O que dificulta muito é levar para médico, pediatra. E essas pessoas com 50 anos também, elas assumem mais, elas não faltam, como eu estava falando, elas respeitam o horário, né? Elas sabem tratar bem o cliente, né? Elas têm mais paciência, inclusive, que o jovem geralmente não tem. Isso é muito bom, vindo de uma pessoa balizada como tu, da Prefeitura de Porto Alegre, e aqui fica um recado para você que tem um comércio, para você que tem uma fábrica, para você que pode gerar um emprego, que você também esteja aberto, você empresário, empreendedor, de empregar essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade, que vêm com um feedback de experiência muito grande, de uma época em que as pessoas eram educadas para falar, por favor, com licença. E outra coisa, também a pessoa vem com aquela carga de já ter passado algumas pressões da vida, também arranjar soluções, passar por problemas, né? Eu acho muito interessante, Marius, eu lembro esse ponto de vista. Que nós, há 2 anos atrás, mais ou menos, nós estivemos palestrando
para o pessoal do Cine aqui de Porto Alegre, Sim. que nos honrou muito. E a nossa palestra, que é ligada à questão da autoestima, e nós entendíamos, Georgia, que esse público é um público diferenciado, o público que procura as vagas de emprego, são pessoas que estão ali muitas vezes vivendo alguma dificuldade, né? Enfim, que acaba afetando às vezes até a família inteira. E não só isso, as pessoas que atendem as pessoas que procuram emprego, por isso que nós fomos chamados lá, foi muito gratificante. Mas eu te pergunto o seguinte, qual é o perfil que tu identificas lá no Cine das pessoas com mais de 50 anos que procuram uma vaga de emprego? Eu digo assim, o perfil socioeconômico, ou seja, a pessoa pode ter qualquer tipo de colocação social e procura lá, ou tem um grupo social mais característico, acima dos 50? Olha, do público que procura o Cine, normalmente são pessoas que têm ensino médio completo. Daí para menos, né? Sim. Porque as pessoas com 50 anos, geralmente, que já têm experiência, que já têm um bom currículo, geralmente elas procuram a vaga de emprego através das próprias mídias, né, dos próprios contatos pessoais, né? Eles entram direto na empresa, se oferecendo, apresentando o seu currículo. Isso é interessante porque o que acontece é o seguinte, até eu vou fazer a pergunta desse jeito. Onde estão os bons empregos? Onde estão as boas vagas? E tu pode até dizer que é relativo. O que é uma boa vaga, né? É o salário, é o ambiente, são as vantagens, os benefícios. Mas, enfim, quando a pessoa está com necessidade, às vezes a primeira oportunidade ela já abraça, né? Para poder se reestruturar economicamente. Mas, quando tu dissesse assim, que algumas empresas não utilizam o Cine, elas utilizam o quê? Agência de emprego? Como é que funciona isso? Porque, assim, as pessoas que estão nos assistindo agora, é possível que algumas estejam procurando ou vão procurar. E quais são os caminhos que ela tem que trilhar? Então, fica até, acho que, um convite, então, para as empresas, né, que queiram, a gente aceita no Cine vagas de todos os níveis, ensino superior, inclusive. Nos procuram menos por isso, porque algumas empresas, geralmente de grande porte, né, elas preferem procurar em RHs empresariais, né, específicos, porque o Sistema Nacional de Emprego, a gente não pode definir, inclusive isso, a idade e o sexo, a não ser em casos muito específicos. Muito específicos, né? Então, algumas empresas preferem procurar o RH, que ele vai poder dizer exatamente como quer, o que no Sistema Nacional não pode. Tá. E aí isso delimita isso um cria pouco. Alguma dificuldade? As empresas não gostam disso? Elas preferem escolher, por exemplo, o sexo da vaga, é isso? Elas gostam de dizer o sexo da vaga, Tá. o que às vezes até é viável. Por exemplo, se ele coloca uma vaga para a questão de serviços gerais, por exemplo, numa academia onde tu sabe que tu vai entrar no vestiário feminino, eles botam assim, preferencialmente feminino. Tá. Mas justifica-se porque a gente entende qual é o ambiente de trabalho, que é interessante dessa forma, né? Nesse caso, os detalhes, o detalhamento da função pode vir depois, Isso. ou não? É isso? Sim. Quando a empresa vai no Cine, a gente faz um cadastro onde ela já coloca todo o perfil. Às vezes, eles já colocam ali e a gente lembra eles que a gente não pode, a gente tenta conversar e aconselhar a empresa. Então, vamos falar um pouco sobre o cadastro. Como é que funciona? A pessoa chega lá, independente da idade, né? Mas a pessoa chega lá, ela tem que fazer um cadastro. Ela tem que ir para um banco, é isso? Isso, ela faz... Não é o banco de espera, estou falando do banco de dados, tá? Vamos lá. Ela faz esse cadastro, tá? Tem que levar a carteira de trabalho. Sim. Principalmente tem que estar o PIS ali, né? Tá. Porque todos os dados, informações... Todos os dados. Por quê? Porque o sistema também ele busca todos os empregos anteriores. Isso já fica como marcado como experiências dentro desse cadastro. Sim. Né? Aí, depois que ela terminar esse cadastro, no finalzinho, ela tem a possibilidade de colocar até 6 ocupações que ela deseja. Tá. Tá? Tem um limite, então, das experiências que ela tem
não pode colocar mais que 6. Aí fica muito aberto, né? Aí a própria empresa pode ter... Não precisa nem especificamente ser dentro da área dela, Sim. mas é claro que ela, sabendo que ela não tem experiência, fica um pouquinho mais difícil. Apesar de ter muitas empresas que solicitam, inclusive, que não precisa ter experiência no assunto. Uhum. Bom, esse procedimento, então, como eu te perguntei, a pessoa chega lá, primeira coisa, cadastra. E depois ela fica aguardando uma ligação, ela precisa fazer uma visita ao Cine com frequência. Como é que funciona a linha do tempo disso, sabe? Porque eu fico imaginando aquilo que eu falei, a ansiedade, a angústia de alguém está procurando emprego, né? Chega lá, se cadastra, e aí, o que acontece? Vocês vão procurar? Como é que funciona? Não, o que a gente faz? Na hora que ela preencheu esse cadastro, a gente já consegue ver pelo sistema. O sistema, na verdade, eu brinco que ele é casamenteiro, né? Olha aí. Então, ele casa o perfil, Junta essas partes. junta, né, o que está no sistema da empresa com o perfil dele. Sim. Casando, saindo, aí a gente brinca que a gente vai apresentar. Né? Tem que namorar, né? Como é que vai casar sem namorar, né? Na própria cartinha, se sair essa cartinha de encaminhamento, ele já fala ali a forma como a própria pessoa, né, o trabalhador, vai chegar na empresa. Às vezes a empresa só pede, me mande seu currículo por e-mail, ou agende entrevista pelo telefone e tal. Uhum. Acontece também, às vezes, de algumas empresas fazerem entrevista no próprio Cine do município de Porto Alegre. Então pode acontecer da pessoa chegar e na hora já ter uma vaga. Já Sim. pode sair encaminhada na hora. E se a empresa estiver no Cine, já com a entrevista. Tá. E já aconteceu, inclusive, de fazer entrevista e já sair com a carteira assinada, em muitos casos. Como é que tá a internet aí, Emanuel? Tá acompanhando? Olha aqui, ó, tem pessoas aqui que estão mandando boa noite. Vamos aqui, dar uma olhadinha aí. O Rodrigo Paz mandando boa noite. O Jair Flores dizendo que é um assunto muito importante, tá? A Ivanice Burger, boa noite também, tá? E tem uma perguntinha aqui, ó, da Amirá. Existem programas de divulgação do Cine junto às empresas para essa faixa etária? Um trabalho específico, Um trabalho no caso? específico, né, para divulgar para as empresas, né? Então, no Cine nós temos um setor de captação de vagas, tá? Onde a gente tem a tendência a ofertar também, desmistificar um pouco, eu chamo de empregar os inempregáveis, né? Porque tem um certo grupo que é muito difícil empregar. Pessoas acima de 50 anos, pessoas, geralmente o público LGBT. Sim. É difícil, as empresas não querem. Pessoas de baixíssima escolaridade, egressos prisionais. Então, quando a gente faz, as empresas colocam a vaga lá, a gente tenta dizer, tá, mas vocês aceitam haitianos, por exemplo? Vocês podem, as pessoas, não estava pensando nisso, então a gente tenta desconstruir com eles que Entendi. eles podem ampliar. Já nesse contato. Nesse contato. Nesse primeiro contato. Tá, quase um contato prévio para poder... Isso. Tá, interessante. Isso aí já dá uma... Então, realmente, vocês veem, né? Um assunto muito interessante, ou seja, vagas de emprego, mercado de trabalho para quem tem mais de 50 anos. E nós vamos continuar conversando no próximo bloco com a nossa convidada, a Georgia Volkmer. Você fica aí com a gente que a gente vai rapidinho e já volta, tá bom? Estamos de volta com o programa Geração 50 a Mais aqui pela RDC TV e você pode assistir ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pela net também, canal 24 ou 524 HD. Faltou alguma coisa, Emanuel? Acho que é isso, né? Pelo YouTube? YouTube. Ah, então. Gente, vocês podem participar no Facebook, vocês podem mandar mensagem, como o pessoal já está mandando ao vivo, fazem perguntas, mandam boa noite e estão todo mundo assistindo, a família está assistindo o programa, porque o tema de hoje é super interessante. Nós estamos falando sobre mercado de trabalho, vagas de emprego, e nós temos aqui a Georgia Volkmer, que é do Cine de Porto Alegre, né, do Sistema Nacional de Empregos. E um papo bacana que a gente está tendo aqui, que pode ser uma orientação para muita gente. Às vezes não é a pessoa que está assistindo, mas é alguém da sua família que está precisando de informações para poder se colocar no mercado de trabalho, tá bom? Emanuel, tem um assunto também interessante aqui, aí. deixa eu mostrar aqui para a câmera, que é a Escola do Trabalhador. Vamos ver se dá para dar um close aqui para nós. Foi a câmera, acho que é aqui, ó. Isso, vamos ver. Aqui, ó, quem faz ao vivo,
né? Vai balançando para um lado para o outro, mas tudo bem. Escola Olhem só, Trabalhador. pessoal, eu estava para fazer uma pergunta para a nossa entrevistada, no que o Cine pode ajudar as pessoas que estão procurando emprego. E aí ela nos deu essa grande dica aqui, que é a Escola do Trabalhador, que são cursos online gratuitos e, cuida só, são 12 eixos temáticos aqui, ó, informação e comunicação, produção alimentícia, segurança, controle e processos industriais, recursos naturais, produção cultural e design, turismo, hospitalidade e lazer, gestão e negócios, ambiente e saúde, desenvolvimento educacional e social, produção industrial e, por último, infraestrutura. Então, Georgia, existe então um número grande de cursos que a pessoa pode fazer para se capacitar, né? Uma das perguntas, desde quando que começou essa Escola do Trabalhador? A Escola do Trabalhador são cursos totalmente EAD. Ele começou, na verdade, no final de 2017, uma iniciativa do Ministério do Trabalho junto com a Universidade de Brasília. Esse ano a gente inaugurou ali no Cine, eu acho até que é o primeiro fisicamente, né, do Rio Grande do Sul. Nós temos ali 10 computadores, onde a gente meio que serve de lan house, porque que o Ministério percebeu e a pedido deles a gente criou essa sala, né, que não estava sendo acessado tanto quanto. Então, mesmo divulgando, então percebeu-se que, de repente, muitas pessoas não tinham acesso, não tinham computador em casa e não tinham a internet. Então, nessa sala no Cine, eu mesma acompanho o pessoal, eu oriento eles. Sim. Digo, porque muitas pessoas, embora tenham internet e computador, acham difícil fazer esse cadastro, né? Porque tem que ter e-mail, e geralmente para tu criar um e-mail, tu tem que ter um número de telefone celular. Sim. Então, eu ajudo as pessoas a fazer esse e-mail inicial. Quem não tem telefone, a gente faz através de um e-mail que não solicite, né? Que a pessoa consiga fazer. E o interessante, inclusive, é que muitas pessoas acima de 50 anos estão nos procurando muito mais do que os jovens, porque o jovem, na verdade, ele consegue fazer em casa. Sim. Né? Ele tem esse acesso. Agora, as pessoas que não têm mais, elas conseguem, algumas pessoas acima de 50 anos conseguem acessar no celular, mas na frente do computador, elas não sabem nem pegar o mouse. Então, até isso eu começo a incentivar elas, né? Eu digo, pode pegar no mouse. Sim. E a poder elas mesmas se cadastrar para fazer esses cursos. Sim, inclusive, eu não querendo assim ser muito chato, mas, por exemplo, tu falaste EAD, né? E tem muitas pessoas com mais 50, com mais 60 que talvez não saibam o que é EAD, né? Pode ser, pode ser. Mas assim, só recapitulando, o ensino à distância. E o mais legal, pessoal, que se você quiser fazer um desses cursos, pode ir lá no Cine e você pode usar um computador, pode usar uma tela. O pessoal lá, com a maior boa vontade, vai lhe ajudar, vai lhe ensinar, ou vai lhe amparar enquanto você estiver lá fazendo o seu curso. Eu acho isso muito bacana. E tu disseste, né, os mais jovens têm mais facilidade e os mais velhos precisam ainda de um amparo, né? Isso aí eu acho maravilhoso, a gente poder amparar as pessoas. Nós temos uma ideia que muitas pessoas não devem ser levadas no colo, mas precisam ser amparadas. E o amparo é aquela ajuda quando tu mais precisa, para que tu volte a usar a tua força. Isso aí levanta a autoestima, né, Marius? Com certeza. E pelo que eu entendi, esse espaço que a Georgia falou, é um espaço onde as pessoas chegam lá, são orientadas e podem utilizar os computadores, né? E isso é bom também, porque a pessoa pode ter um celular e não ter um computador, né? Isso é uma coisa estranha, né? Mas é que o celular virou o computador, né? E o que mais eu ia te perguntar é o seguinte: o Cine é de Porto Alegre, tá? A pessoa que não é de Porto Alegre, ela pode se cadastrar lá? Ela pode ir lá fazer o cadastro? Porque às vezes a pessoa está procurando um emprego em outra cidade. Isso pode acontecer também, né? Por causa da família, enfim. E nesse caso, o Cine tem alguma restrição? Não, o Sistema Nacional, né? Inclusive, teve gente que já se cadastrou em outro estado, e aí o cadastro vem para a gente. O que a gente pede toda vez que a gente atualiza o cadastro, a gente pede só um comprovante de endereço atualizado. Ele é para a região metropolitana. Então, o Cine atende com certeza e muito frequente pessoas de toda a região. Tá. Grande Porto Alegre, então. E a escola... Bom, a Escola do Trabalhador é um projeto novo, né?
assim, recente. Sim. Não deu ainda para medir como é que as pessoas estão reagindo, porque a escola, se ela... Tu disseste que tem curso de 40 horas, como é que é isso? Então, acho que todos esses cursos... São cursos rápidos? São cursos rápidos, são cursos de 40 horas. Uhum. Eu tenho percebido que as pessoas, de modo geral, elas têm usado muito menos tempo que isso. Muito menos tempo. Inclusive, pessoas que eu vejo que têm uma certa dificuldade, inclusive, de compreensão de texto. Porque praticamente são polígrafos virtuais, né? Sim, sim. E aí, as pessoas estão fazendo muito menos tempo. E o legal é que, muitas vezes, eu vi que aquele certificado, para muitas dessas pessoas, é o primeiro na vida. Olha então, aí. a pessoa já acabou. Eu tenho alguns alunos lá Claro, são alunos. que já estão no terceiro curso, empolgadíssimos, e isso estimulou eles a querer mais. Inclusive, teve um senhor de uns 62 anos de idade que ele disse, vou voltar a estudar. Porque ele tinha Que parado bacana. mais ou menos na época, na 7ª série, e ele viu que também era que estava dificultando para conseguir o emprego, era o estudo, né? Sim. Aliás, eu sempre falo que a melhor coisa, a melhor qualificação que tu pode ter é o estudo. Então, Eu olha queria- só, vai além, né? Vai O que a além, gente está não, mas percebendo, eu- vai além. Eu queria colocar mais uma informação, que esses cursos aqui da Escola do Trabalhador, eles são certificados pela Universidade de Brasília, a UNB, como curso de extensão. Então você recebe uma certificação nacional. Mários, é incrível isso aí, né? Porque muitas pessoas não têm nem ideia do que é o Cine, né? Então, trazer essas informações que, por exemplo, para conseguir uma vaga de emprego, você tem que ter uma qualificação. Muitas vezes, talvez até terminar o básico, mesmo tardiamente, terminar o ensino básico para poder entrar num patamar, vamos dizer, mais... Mínimo. No patamar mínimo, né? Dentro dessa... Dá para dizer que é uma luta por conseguir um emprego e estabilizar a sua vida, né, Georgia? É uma luta. Inclusive, lá no Cine, para alguns grupos específicos, a gente faz uma determinada orientação de que, por favor, né, voltem a estudar. Então, eu tenho uma lista lá que eu indico de EJAs, né, para o jovem adulto voltar, porque é o principal. Depois, as outras qualificações até vêm depois, né? Mas, porque no curso, eu tive pessoas que realmente eu tinha que quase sentar. Eu digo, eu não posso me meter no curso em si, né? Só para chegar até ele. Mas eu tinha que sentar e ajudar eles a interpretar um pouquinho e tentar entender como funciona, que ele não estava entendendo. Ou seja, tudo isso aí é a educação básica mesmo, né? Exatamente, ou seja, existe a necessidade de entrar num patamar, vamos dizer, mínimo ou regular de capacitação para que você que tem mais de 50 anos, tem 60 ou até 70, possa usar também aquilo que você já tem da sua experiência, né? Mas precisa de um estudo mínimo, de um curso, terminar o seu estudo regular, né, Mários? Sim. Eu também, a tua formação é assistência social, né? Então, tu trabalhas certamente com várias situações eu sempre digo que cada ser humano é um universo, né? De possibilidades, às vezes de dificuldades que as pessoas têm. Vocês no Cine têm um cuidado especial com algum grupo vulnerável? Pode ocorrer? Porque, por exemplo, a ideia, vamos dizer assim, a idade e a ideia de 50 anos é uma pessoa que não é mais jovem, não é idosa, e ela já acumulou uma experiência, né? Uma relativa experiência de vida, uma experiência profissional que qualifica para bastante coisa na minha leitura, sabe? Mas eu pergunto para outros grupos, por exemplo, como é que o Cine lida, vamos dizer assim, com grupos, o que seriam os grupos vulneráveis? Existe isso no atendimento de vocês? Por exemplo, tu disseste que as pessoas têm dificuldade. Sim. Tem pessoas também, por exemplo, que não estão alfabetizadas e estão ali procurando. Como é que vocês conseguem lidar com isso? Então, geralmente essas pessoas, quando os nossos atendentes, eles percebem que a pessoa vai muitas vezes no Cine, né? 5, 10 vezes, até mesmo no mês, muito mais até do que isso. E as pessoas saem frustradas, porque muitas vezes as pessoas, porque é um ambiente meio que de sofrimento, né? Sim. Porque tu chega lá, quando tu vai no Cine procurando emprego, às vezes tu tá há muito tempo desempregado. Sim, sim. E aí as pessoas já chegam a chorar.
no atendimento. Imagina. Aí, geralmente, eles ofertam, né? Eu também não consigo ter uma agenda tão grande, mas para alguns grupos específicos, eles passam pela orientação profissional, que pode ser comigo, que eu sou assistente social, ou com a minha colega, que é psicopedagoga, né? Onde a gente tenta conversar e entender a pessoa por que ela não está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Certo. E aí a gente tenta ver e aconselhar. E aí é uma conversa mesmo, um bate-papo com a pessoa. É uma conversa individual, uma espécie inclusive. Tá. É uma conversa para entender o que pode estar oculto, né? E isso ajuda. Muito. Porque às vezes a pessoa não tem uma dificuldade que ela não... Às vezes não quer comentar, né? E vocês estão preparados para isso, então? Sim. A gente tem realizado, inclusive, também no Cine, algumas oficinas, tá? Que é sobre entrevistas de emprego. Tá. Então, geralmente a gente faz, tem agendas, né, que a gente fecha, e o Cine não é muito grande, geralmente são grupos de 20, 25 pessoas, aonde a gente dá orientações. Tá. Como é que está o nosso tempo, Emanuel? Nós estamos aqui, estamos Já bem no de tempo já chegando, mas eu digo o seguinte, ó, você que está assistindo aqui, ó, procure o seu emprego, confie na sua capacidade, mantenha a calma e a paciência e saiba que tem pessoas como o Cine que podem lhe orientar, não para ver uma saída, mas para ver uma entrada para você. Nós continuamos, então, depois agora dos comerciais, ou do nosso intervalo, né, falando aqui com a nossa convidada Georgia Volkmer sobre esse assunto bem interessante, empregos acima dos 50 anos, tá? Fique conosco que a gente volta logo, tá? Estamos de volta com o programa Geração 50 a Mais, aqui na RDC TV, TV multiplataforma digital. Você pode assistir ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pela net, você pode assistir canal 24 e o 524 HD e também no site da RDC. Gente, as pessoas estão participando aqui, Emanuel, estão mandando os recados, algumas perguntas, e tem uma mensagem aqui que eu vou ler agora, sobre o assunto que a gente está conversando hoje, que é vagas de emprego, tá? O mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos. O Rodrigo Paz, aqui que está nos assistindo, ele disse, olha, tenho 50 anos, se tivesse que procurar emprego hoje, ficaria em alguma colocação que fosse em encontro às minhas habilidades, né? Ou seja, ele ia priorizar o que ele já tem de conhecimento, sem se preocupar com a idade. E ele acredita que existem bastante oportunidades, independente da idade. Ele diz o seguinte, idade não é desculpa, né? Claro que ele está demonstrando, claro, que ele se sente seguro com relação às suas experiências, né? E eu acho assim, eu acho importante esse ponto de partida, que é o que tu acumulaste, né? O que a gente sabe fazer hoje aos 50, né? O que a gente aprendeu e faz bem feito, que o mercado pode absorver, né? Isso eu acho que é importante, porque, como eu tinha dito no bloco anterior, essa trajetória já tem um certo acúmulo, a gente já tem uma certa... já agregou algum valor à nossa caminhada profissional, né? A ponto de nós termos, eu acho até uma vantagem, dependendo da situação, né? Porque os jovens estão chegando, eles podem ter o conhecimento, mas às vezes não têm a experiência prática, né? A minha área é a publicidade. Dentro de uma agência, a gente vê que a turma veterana lá já passou por tanta coisa. Poucas e boas, né? Teve que tomar tanta decisão, né? Então, eu acho isso, eu acho interessante esse comentário do Rodrigo, não é uma pergunta, né? Mas na verdade, uma opinião que ele colocou. Um abraço, obrigado por estar assistindo. Tem várias pessoas assistindo, Wagner Jorge. E tem uma pergunta aqui da Amirá, que ela pergunta o seguinte, vocês aceitam um voluntariado lá, voluntários que queiram ajudar? O Cine aceita essas... Se alguém quiser ajudar, como é que fica? Como é que faz? Então, a gente está aberto para conversar, né, com certeza. É claro que por ser municipal, a gente tem que ver as questões legais disso, Sim, mas provavelmente só, como parceiros voluntários, por exemplo, um termo... Vocês têm convênios? Não, ainda não. É um dos meus projetos, inclusive. Olha aí, viu? E Bacana. nós estamos, inclusive, procurando uma instituição de educação, de ensino superior, nos procurou. Eu digo, nossa, já vai juntar o útil e agradável. As coisas vão se convergindo. Que começou a divulgar a questão da Escola do Trabalhador, e aí essa instituição de ensino se interessou
Que bom. Para ser, inclusive, local e ambiente de estágio, né? Então, assim, vai ajudar o Cine. Nós vamos conseguir atender mais pessoas dessa forma, que no momento está só eu e um grupo seleto da do Cine para ajudar. Então, entrando essas outras pessoas, com certeza a gente vai conseguir abranger muito mais ainda. Eu sei que o Emanuel vai entrar num outro tema, mas antes disso, eu quero te perguntar o seguinte. Existe uma situação onde a pessoa está à procura de emprego, tá? E pode acontecer do melhor caminho dela ser empreender também, pode ser isso? Pode acontecer? Certeza. Com certeza. Aí vocês não encaminham, ou encaminham para uma outra entidade. Como é que, se é que acontece isso, né? Minha dúvida. Não, acontece muito, ainda mais quando a gente faz essa orientação profissional, né? Um caso, um exemplo, eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando, Sim. e ela é uma reabilitada do INSS. Então, ela ficou mais de 12 anos, né, no INSS, e aí o INSS liberou, ela chegou lá assustada, de não sei por onde começar. Uma pessoa também com mais de 50 anos, né, e daqui a pouco se viu no mercado de trabalho, ela disse, não sei o que fazer, por onde eu começo. E eu comecei a mostrar para ela, eu apresentei para ela a Escola do Trabalhador, comecei a conversar com ela sobre as possibilidades. Sim. E, na época, ela se interessou muito pela questão de empreender, que ela gostaria de ter o próprio negócio dela. Isso apareceu na conversa. Na conversa, olha conversa, aí, viu? né? Legal. E até vou dizer, muitas pessoas, o índice, né, das pessoas acima de 50 no mercado de trabalho ainda é baixo também, porque muitas das empresas não contratam diretamente, elas estão contratando através dessas pessoas, através de suas empresas, né, pelo empreendedorismo, terceirizando. Sim. Então, são números que não aparecem porque não é o mercado formal, né? Não é de carteira assinada, mas muitas dessas pessoas já estão abrindo seu próprio negócio. Sim. E aí, claro, acho que tem várias formas, a gente sempre indica o caminho, né? Como é que faz para abrir seu próprio negócio, a gente indica quem é que pode abrir o e-mail, a gente indica para outros setores da prefeitura, né? Sim, que agilizam esse processo. Eu tenho a sensação, Emanuel, de que as pessoas que procuram o Cine, sabe? Elas têm esperança, sabe? A pessoa tem uma esperança Eu ia dizer a mesma que coisa. ela deposita naquela ida, naquele momento que ela vai lá procurar ajuda ou resolver a sua necessidade. E pelo que a Georgia está dizendo agora, a informação é a esperança. A informação ajuda a pessoa, porque, por exemplo, tu acabaste de dizer que uma pessoa que às vezes está sem nenhum conhecimento, totalmente perdida, e ali vocês podem demonstrar para ela, não, só um pouquinho, existem cursos, existem possibilidades, existem outros setores da própria prefeitura. Então, isso demonstra, como o Emanuel falou agora há pouco, que a gente tem que dar um passo, a gente tem que ir lá procurar. Né? Não fica em casa esperando, vai lá no Cine conhecer essas pessoas que são pessoas que se dedicam a isso. É muito mais do que a gente imagina, eu acho que vão além, existem descobertas que podem acontecer quando vocês conversarem com essas pessoas qualificadas que estão ali praticamente se doando para ajudar as pessoas a resolverem o seu problema. O Emanuel vai falar sobre um tema interessante também que envolve lá, como é que é? Mas de qualquer maneira, Mário, tu levantou uma bola bem bacana aí, que nós já estivemos no Cine, viu, Georgia, e nós vimos que vocês têm um grupo de pessoas que trabalham com muito comprometimento. O pessoal, aqui antes nos bastidores a gente estava conversando, o pessoal do Cine muitas vezes ajuda você a fazer o seu currículo se você não sabe. E me ocorreu uma coisa muito interessante, Mário e Georgia, que todo esse assunto que nós estamos tratando, ele não é só pertinente a quem tem mais de 50, mas quem tem menos de 50 também. Para todos, acabar o seu ensino médio para conseguir um trabalho, fazer uma capacitação num desses cursos, né? Mas agora, voltando ao assunto que a gente tinha visto, né? Georgia, tem uma pequena confusão aqui, né, que tu me disseste, que é sobre o site do Cine. Né? O que aconteceu? Então, as pessoas reclamam bastante, né? Às vezes elas ligam lá para o Cine dizendo, eu me cadastrei, eu enviei meu currículo, né? E não chegou. Até as empresas ainda também falam, nossa, eu botei a vaga, né, pelo site. E aí a primeira coisa que a gente faz é ver, bom, me diz exatamente qual é o endereço que tu colocou. Porque tem um que não é governamental. Sim. Que até as pessoas, dá um pouco de esperança para as pessoas, eu não sei da fonte que eles tiram isso, mas eles botam, por exemplo, que para Porto Alegre tem 5.000, 6.000 vagas. Exatamente. Aí as pessoas dizem, mas eu vi no site que tem tantas vagas, eu chego no Cine e não tem. Tá, nós temos aí o pessoal o endereço do site do Cine, o endereço site real, correto, né? Vai aparecer aqui deve o endereço. Aparecer aí na tela.
Esse site aí, ó, www.portoalegre.rs.gov.br. Tá correto ali? É isso, né? É. Tá. E Exatamente. olha só, nesse site, então, o que a pessoa procura ali? Porque esse é o site da prefeitura, certo? Exatamente. E aí? Chega lá e ela encontra a Cine, ela faz uma pesquisa... Então, não, ela faz a pesquisa e encontra. Daqui a pouco, se ela botar na barrinha lá, ela vai botar Cine Porto Alegre, Tá. ela vai encontrar a Certo. página. Exatamente. Então, você que estiver procurando o site, não se desespere. Vai abrir o site da Prefeitura de Porto Alegre e ali dentro você vai ter o acesso para o Cine. E realmente, né, eu estava conversando com a Georgia Volkmer antes, né, e tem um site que ele é muito semelhante com a página de vocês, né, e que ele diz ali, ó, inscreva-se, tem 6.886 vagas hoje. Eu fui dar uma olhada, né? E não chega a ser tanto isso, né? Mas tem uma coisa também, Georgia, vocês têm um outro canal de comunicação e divulgação que a pessoa pode usar, que é o Facebook. Tu podia falar para nós sobre a página do Facebook? Então, pelo Facebook, a gente percebeu que as pessoas acessam muito mais pelo Facebook, né? Do Cine Municipal. Essa é uma página que está sendo atualizada praticamente diariamente. A gente coloca todas as vagas que tem, às vezes para o próximo dia, para a semana. A gente está colocando, inclusive, como é o curso presencial, né? Sim. Do EAD, esse aqui, ele tá acontecendo novo. Eu coloco as fotos das pessoas, porque elas ficam muito felizes. Eu pergunto se pode, né? Então eu coloco Sim. a foto das pessoas que estão com certificado na mão. Que legal, E lá tu que bom. consegue se atualizar bastante do que está acontecendo. Às vezes nós temos eventos de divulgação. No Cine, tu por disseste exemplo, no dia 29 agora, Tá. vai ter o evento, um dia específico para a população LGBT. Nós Tá, vamos dia ter, 29, então, dia 29, tá, de a partir janeiro. das 8 horas da manhã, Tá, vai ter um evento exclusivo, tá? Tá. Já teve repetido ano passado, porque é um Sim. dia para isso, né? Sim. Então, junto com a coordenadoria, né, do pessoal da LGBT. qual é a do município de atividade Porto que vai Alegre. acontecer mais ou menos lá? Praticamente é o que a gente faz no dia a dia. O que a gente faz? Na hora da captação de vagas, a gente vai atrás das empresas que aceitam e que abraçam esse público. Tá. Que não é um público fácil, porque as empresas, como eu falei, têm bastante preconceito. Ainda tem preconceito. Então, a gente consegue colocar mais vagas específicas para esse público. Uhum. É bacana, eu acho Eu interessante. achei sensacional essa questão do Facebook, porque vocês sabem, pessoal, quase todo mundo conhece o Facebook. Até o nosso pai está no Facebook, né? É verdade. Então, tu está com 83, né, eu Mário? acho que tá com 80, uns 83, 84. Então, no Facebook, você veja só como tem tanta facilidade para que você possa encontrar. Ou seja, está difícil arranjar um emprego? Ficou menos difícil você tendo todas essas informações sobre o que o Cine pode fazer, né? Legal isso aí, né? Eu acho excelente. Muito bacana. Eu até te pergunto assim, ó, existe alguma dica que tu poderias dar para as pessoas que estão, independente da idade, tá? Das pessoas que estão à procura de um emprego. Antes de ir no Cine, o que tu poderias sugerir? Exemplo, tá? Tem alguma documentação que elas têm que levar, que elas têm que preparar antes de ir lá? Para não, como é que a gente fala assim, para não dar Para não ter que voltar para casa, perder não o dia, perder a né? viagem, entende? Tem alguma dica para a pessoa que vai ao Cine? Tem a carteira de trabalho, Tá, principalmente. tem que levar. O comprovante de endereço Ok. atualizado. Se teve algum curso, se atualizou o seu currículo e quiser, leva o certificado pode para levar. poder atualizar o cadastro lá. Tá. Isso ajuda muito na hora, né? E uma dica que eu acho muito importante também é que quando tu conseguir a cartinha, tu se preparar para a entrevista, porque muitas vezes Tu pode sair dali direto, tá? Exatamente. Ok. Então tá. Pessoal, tivemos então hoje aqui o prazer de conversar com a Georgia Volkmer, gerente de qualificação profissional na Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda de Porto Alegre, falando sobre o Cine, falando sobre trabalho, falando sobre vagas de trabalho. Então, veja bem isso aqui, prepare-se, tem vários cursos que você pode fazer, tem vários amparos que você pode receber do pessoal tão bacana e abnegado do Cine. Ou seja, tem esperança, confie na sua capacidade. Domingo que vem nós estaremos aqui de novo com o Geração 50+, com os irmãos Queiroz. Esperamos você semana que vem. Até mais.